Gênesis 29, do verso 1 a 14, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa, e contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: De fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, Santo Deus eterno, eis-nos aqui, teu povo, diante do Senhor, neste momento de adoração pública, especialmente diante da tua palavra lida e que será pela tua graça exposta. Pedimos, ó Deus, a tua graça, pedimos, abençoa a tua igreja, abençoa o meio de graça. Venha o teu reino aqui sobre nós, neste lugar, fala aos nossos corações, cumpra-se tão somente o teu propósito e pedimos, ó Deus, a bênção do teu Espírito com a palavra. Assim pedimos tudo isto e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o pacto de Deus e a sua providência é algo extraordinário e é algo revelado nas páginas das Escrituras. Nós temos acompanhado nesta exposição do livro de Gênesis, o Senhor revelando o seu pacto, e parte desse pacto, uma parte importantíssima deste pacto, é Deus transmitindo promessas ao povo da aliança. Deus fez promessas ao chamar Abraão, transmitiu também estas mesmas promessas para Isaque, e nós observamos no final do capítulo anterior, no final do capítulo 28, que este pacto, então, ele é continuado na vida de Jacó.
E todos esses relatos estão aqui nas Escrituras para que creiamos no Senhor, para que nós sejamos levados à fé no Senhor. E então esse é o propósito, para que através da palavra do Senhor e dos seus pactos, das suas promessas, nós possamos olhar para Cristo. E nós devemos fazer isso. Nesse texto não há nenhum tipo de Cristo especificamente, nessa passagem. É um texto que descreve eventos comuns da viagem de Jacó, a vida cotidiana, pastoril daquele tempo do Antigo Oriente, próximo. É um texto que narra, claro, a providência de Deus em conduzir Jacó ao encontro de sua futura esposa, Raquel. Mas não há nenhum tipo específico de Cristo nessa passagem. O que nós vemos aqui é o Senhor cumprindo as suas promessas pactuais, dadas a Jacó no texto anterior, no capítulo 28. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele então cumpre aqui no capítulo 29, ou começa a cumprir, especialmente aquela parte do pacto e da promessa onde o Senhor disse a Jacó: a tua descendência será como o pó da terra. Como é que Deus iria cumprir isso, se não concedendo uma esposa para Jacó? Claro que veremos mais na frente, será enganado por Labão e então obterá duas esposas, casará com Lia e também com Raquel, mas é nesse capítulo que tudo isso irá se desenrolar. E então no capítulo 29 nós vemos o Senhor cumprindo esse propósito de dar esposas a Jacó, e por meio dessas mulheres Israel surgirá. Os 12 patriarcas irão surgir destas circunstâncias que estamos acompanhando aqui nesta passagem. Então não há de fato nenhum tipo de Cristo, mas há o fato de que o Senhor está cumprindo todas as suas promessas, o seu plano. E aqui nós temos então o desenrolar desta genealogia que terá o seu pleno cumprimento na vinda do Redentor. Aqui é a genealogia de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. O que nós vemos então aqui em nosso texto é a providência do Senhor conduzindo Jacó em direção à sua futura esposa. E nós observamos lá no capítulo 24 que o mesmo aconteceu com Isaque e Rebeca. No caso ali, Abraão enviou um servo, e esse servo então, sendo instrumento de Deus, trouxe Rebeca para então ser a esposa de Isaque, o pai de Jacó. Então há um paralelo entre aquele texto, aquela viagem em busca de uma esposa, que no caso foi o servo de Abraão, e aqui no nosso texto o próprio Jacó, ele empreende essa viagem. E há então fortemente a ideia de que assim como o Senhor conduziu o servo de Abraão no seu trajeto e lhe dando ser bem-sucedido, o mesmo aconteceu com Jacó, encontrando aqui em nosso texto Raquel. Foi o Senhor que conduziu Jacó. E nesse capítulo nós temos o encontro também de Jacó com Labão. Há aqui então nesse capítulo essa introdução desse relacionamento entre Jacó e Labão. Jacó será acolhido na casa de Labão, aceito em sua família, será então o seu sogro. E tudo isso nós vemos aqui em nosso texto, tudo isso acontece. E tudo isso então é o cumprimento do que Deus havia dito a Jacó no capítulo anterior. Lá em Gênesis 28, do verso 13 e ao verso 14, o Senhor, reconfirmando o pacto para Jacó, o Senhor disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E aí sim Cristo. A promessa da terra que será dada, prometida aos patriarcas, e a tua descendência, que é Cristo. E o Senhor disse: a tua descendência será como o pó da terra. Então, uma descendência que seria física, mas sabemos também que é espiritual. A igreja, o povo de Deus, os filhos de Deus, aqueles que são pela graça unidos à igreja do Senhor. Irmãos, irei caminhar por esse texto nesta manhã, a partir do tema
Jacó encontra Raquel, que é do que trata o nosso texto. Jacó encontra Raquel. O nosso texto do capítulo 29, do verso 1 ao verso 14, o nosso texto pode ser dividido em 3 partes. Do verso 1 ao verso 8, Jacó encontra-se com os pastores ali daquela terra. Do versículo 9 a 12, Jacó se encontra com Raquel. E do verso 13 ao verso 14, Jacó encontra-se com Labão. Verso 13 ao verso 14. Então, vejamos aí do verso 1 a 8, Jacó e os pastores, ou Jacó encontra-se com os pastores ali de Harã. Tudo isso aqui, então, está em perspectiva e dentro do contexto daquela visão de Betel, que observamos no sermão anterior. Claro que nós já vimos que Jacó saiu fugido da casa de seu pai, com medo de seu irmão, que estava furioso por ter ele tomado a sua bênção. Então Jacó tinha sim o projeto de, a sua mãe usou como argumento buscar esposa em Harã, mas a ênfase inicial é de que Jacó está numa fuga, está a fugir daquela terra. Mas aquilo que vimos no sermão anterior, aquela visão de Betel, de fato, irmãos, há uma nova perspectiva agora na mente de Jacó. Isso é muito claro pela estrutura do texto. No texto anterior, no capítulo anterior, há toda uma ideia na estrutura do texto, há toda uma ênfase lá no capítulo de número 28, naquela visão da escada. Veja, no capítulo 28, no verso 13, no verso 12 e 13, há um termo hebraico no verso 13 e verso 14, que é traduzido em português por eis, a palavra riné do hebraico. E essa palavra ela é repetida 3 vezes, aí no verso 12 e no verso 13. Quando ele diz, eis posta na terra, Gênesis 28, 12, eis posta na terra uma escada. Depois aí onde tem e os anjos, também há essa palavra, e eis e os anjos. E no verso 13, eis, perto dele estava o Senhor. E no nosso capítulo 29, você vê aí também a repetição dessa estrutura. Veja no verso 2, olhou e eis um poço, e essa palavra também aí, ela aparece no verso 1 e no verso 2, há uma repetição também, 3 vezes desse termo. E então há uma conexão, o texto ele traz nessa estrutura uma conexão, há uma nova perspectiva, ou seja, Jacó ele não está apenas fugindo de Esaú, mas de fato Jacó agora ele está numa missão dada por Deus. O próprio Deus prometeu-lhe abençoar, estar com ele nessa viagem. Ou seja, parte da promessa era, tua descendência será como o pó da terra. E então Jacó de fato ele empreende essa viagem agora em busca de uma esposa, como que obedecendo uma ordem de Deus, e não mais apenas por estar fugindo do seu irmão Esaú. E é por isso, irmãos, que no nosso texto, aí no capítulo 29, no verso 1, quando diz aí, pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do seu povo, então há uma estrutura, uma ideia de que Jacó então, com uma outra atitude, ele se põe de pé, ele se levanta e ele vai em direção então a essa vocação, a essa ordenança de Deus. Há então toda essa perspectiva aí no nosso texto. Na sequência, Jacó ele se encontra com pastores daquela terra e, claro, tudo isso conduzido por Deus. O Senhor está conduzindo o seu servo no seu caminho. E o nosso texto diz, a partir do verso 3, ajuntavam-se os rebanhos ali e os pastores removiam a pedra. A água é um recurso escasso. E naquele contexto ali, especialmente a pedra, então é uma proteção para aquela água,
é um recurso importantíssimo numa cultura pastoril e escassa naquela região. E então o texto nos mostra essa chegada de Jacó àquele poço, e isso também nos lembra lá de Gênesis 24, quando o servo de Abraão também chegou neste mesmo lugar. Tudo indica que é o mesmo lugar, o mesmo poço. E então Jacó chega a este lugar e há uma conversa, ele trava uma conversa sobre dar de beber às ovelhas. Veja aí no verso 3, os rebanhos se juntavam ali, e era ali que davam de beber às ovelhas e colocavam a pedra no lugar. E Jacó então, ele pergunta àqueles pastores de onde eram e perguntam sobre Labão, e também fala sobre dar água àqueles rebanhos. Então, tudo isso, a providência de Deus, o cumprimento do propósito de Deus, ou seja, o Senhor o levou a Harã. De fato, ele se encontra com estes homens que conhecem Labão, e logo na sequência esses pastores irão dizer que aí vem Raquel, a filha de Labão, que era uma pastora, ela guardava ovelhas, tudo indica, ela é uma supervisora dos servos de Labão que cuidavam das ovelhas, e então é uma função de Raquel. E de fato, irmãos, os filhos trabalhavam ali no empreendimento da família, e muitas vezes os filhos mais jovens. E esses outros pastores que estão ali, tem duas teorias sobre o porquê que eles não tiravam a pedra ali para dar água para aqueles rebanhos. Alguns comentaristas acham que havia uma lei e então só poderia tirar a pedra no momento combinado, no momento do acordo, devido ao fato de que todos aqueles usavam o mesmo poço e havia um acordo sobre a melhor maneira de usar aquela água. Outros acham que há uma certa preguiça da parte desses pastores, devido ao fato da pedra de fato ser pesada, e de fato alguns interpretam que esses pastores eram preguiçosos. Mas talvez, e aí no caso é uma terceira possibilidade, muitos desses pastores eram pessoas jovens, ainda bem novos. Lembre o caso de Davi, embora ele já era um homem, quando acontece aqueles eventos com relação à sua unção e o chamado ali para ser rei em Israel, mas tudo indica que ele começou a prestar esse serviço muito novo, e ele era o mais novo a cuidar dos rebanhos de Jessé, do seu pai. Então há uma possibilidade também desses pastores serem jovens, e que seria necessário vários desses jovens pastores para ter força para tirar aquela pedra, e eles então tinham esse acordo, juntamente tiravam aquela pedra para dar água então para os rebanhos. E Jacó então, após essa conversa e vendo Raquel, veremos aí, Jacó sozinho vai lá e vai tirar a pedra, né? E vai dar água para aqueles rebanhos. Então as circunstâncias são essas, o Senhor o conduziu, encontra com esses pastores. E o interessante aqui, lembrando do paralelo com Gênesis 24, algo curioso aqui, e dentro da providência de Deus, há um paralelo, mas há algo diferente. E o que é diferente aqui? Lembre que o servo de Abraão, ele viajou com uma comitiva de camelos e um grande dote, ali levando riquezas em sua viagem para cumprir a sua missão. E Jacó, ele chega na casa de Labão nestas condições, né, sem nada ali. E tudo indica, irmãos, não é claro que havia recursos na casa de seu pai. Isaac era um homem rico, ele herdou tudo de Abraão. Tudo indica, então, isto é assim devido ao fato da fuga, para não chamar a atenção devido à pressa, ou várias circunstâncias, consequência do pecado de Jacó, sim, porque Jacó provocou em muito a fúria, a ira
de seu irmão. Então teve que sair de modo muito discreto, sem causar nenhum alarme, talvez até pensando assim, vai ser rápido, eu irei lá e nós veremos mais na frente que ele ficou 20 anos ali na casa de Labão, talvez pensando que seria uma viagem breve, não levou muitos recursos, e o fato é que ele chega nestas condições para o encontro com Labão. Certo? Ele encontra com esses pastores, possivelmente jovens, pastores, há um diálogo, e então, na sequência, veremos que Raquel surge no horizonte. Mas, irmãos, a ênfase aqui é que há uma providência de Deus conduzindo Jacó da mesma maneira que conduziu o servo de Abraão. O Senhor está cumprindo a promessa dada no pacto, dada no capítulo anterior, está cumprindo. O anjo do Senhor conduziu o servo de Abraão. O anjo do Senhor conduziu. O fez bem-sucedido. E a mesma coisa acontece em nosso texto. O Senhor o conduziu. Alguns, fazendo paralelo com o texto lá do servo de Abraão, eles dizem assim, o servo de Abraão orou, fez oração, e enfatizam, claro, era um servo piedoso da casa de Abraão, e alguns querem fazer um contraste como se Jacó não tivesse orado. Eu creio que não é bem assim. Nós vimos o encontro de Jacó com Deus lá em Betel, lá na escada, na visão da escada. O fato de não haver nenhum registro não quer dizer que não há uma atitude piedosa de quebrantamento. Nós veremos que ao encontrar Raquel, haverá uma emoção, um choro. Tudo indica de alegria por ter encontrado então a sua parente, por ter, veja, uma viagem perigosa, essa viagem que foi empreendida, era distante o local, uma viagem longa, e o Senhor conduziu Jacó, como conduziu o servo de Abraão. Então eu creio sim que há uma atitude de um coração grato, um coração crente. Jacó é consciente do que está acontecendo. O Senhor lhe deu sucesso. O Senhor lhe fez chegar até a casa dos seus parentes. E tudo isso, claro, devia estar assim no seu coração. Foi guiado por Deus e podemos então fazer esse paralelo. E como disse, essa estrutura do eis, daquele verbo, daquela palavra hebraica do rinê, essa estrutura que está tanto no final do capítulo 28 como no capítulo 29, indica que o que está acontecendo aqui é cumprimento da promessa de Deus. Então não é acaso, até porque não cremos nisso, não é algo fortuito, mas há uma providência perfeita, coordenando todos esses eventos para que essas coisas aconteçam dessa maneira. Então, primeiro ponto, o encontro de Jacó com os pastores. Do verso 9 ao verso 12, nós temos o encontro de Jacó com Raquel. Jacó encontra-se com Raquel, do verso 9 em diante. Após falar com os pastores, eles indicaram a vinda de Raquel, e o texto diz, falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço. Então Jacó imediatamente presta esse serviço, sozinho, o texto enfatiza, aparentemente sozinho, talvez com ajuda, mas tudo indica sozinho, e ele deu a beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. E contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca, e ela correu e comunicou a seu pai. Então, Jacó fez toda essa viagem perigosa, distante, muitos quilômetros ao norte, em direção a Harã, e ele encontra então essa jovem, que é sua parente, sua prima. Pela providência de Deus seria sua futura esposa. Ele remove sozinho a pedra, ele não obedece, se é que há um acordo entre os pastores da hora de mover a pedra, ele não obedece então essa norma local.
E ele então sacia o rebanho de Labão, beija Raquel e revela quem ele é, filho de Rebeca, irmão de seu pai. Raquel imediatamente corre a seu pai para contar das novas, da nova notícia, daquilo que estava acontecendo. E então nós vemos todos esses eventos. Há muitas questões culturais, de comportamento, de cortesia da parte de Jacó com os pastores, do modo como ele é recebido. Há muitas questões aí, mas o fato, irmãos, é mais uma vez a providência de Deus. E de fato não podemos olhar para esse texto, e certamente Labão também, ao receber essa notícia, ele não poderia observar esses eventos sem lembrar o que havia acontecido e que vimos lá no capítulo 24, quando Abraão mandou o seu servo, e lembramos lá, e a providência o guiou, ele orou, e houve aquele encontro com a casa, então, da família de Abraão, e de fato o Senhor cumpriu o seu plano em tudo isso. Então, no verso 9 a 12, temos esse encontro com Raquel. Adiante, no verso 13 e no verso 14, Jacó se encontra então com Labão, e isso é o início desse momento na história da redenção, em que há esse encontro, essa vivência então de Jacó com Labão, no verso 13 e verso 14. O texto diz: tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse Labão: de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Então Jacó é levado para a casa de Labão, é parente, evidentemente é identificado logo como parente. A própria linguagem, a própria recepção calorosa de Labão evidencia isso, o fato de que há uma identificação imediata. Ou seja, Labão, tanto por ouvir a Jacó, como por olhar para Jacó, identificou isso, né? E usa até uma linguagem semelhante àquela que Adão, quando encontrou-se com Eva, quando Deus trouxe Eva para Adão, que é osso do meu osso, carne da minha carne. Há uma identificação, então, desse homem como um parente. Ele reconhece a semelhança. Desse modo, irmãos, nesse capítulo, nós vamos até o verso 14. Na primeira parte, então, nós temos essa chegada de Jacó a essa terra de Harã, a providência de Deus, e depois nós veremos mais detidamente a relação de Jacó com Labão, o seu serviço. Mas o fato é que, nessa altura, Jacó é muito bem recebido, né? Jacó encontra uma família, Deus cumpre o plano, Deus protege Jacó, Deus o guarda na viagem. Há uma providência muito específica. De fato, de algum modo, ele já encontra-se ali com a sua noiva. E tudo isso, há um governo de Deus absoluto. E da parte de Labão, nesse momento, há uma sensibilidade, né? Jacó chega pobre, diferente. Ele devia lembrar como foi que chegou o servo de Abraão lá atrás. Mas Jacó conta tudo para ele, os eventos. E há uma sensibilidade de Jacó em receber, uma sensibilidade de Labão em receber Jacó na sua casa, e é isso que vemos em nosso texto. Irmãos, que lições o Senhor tem para nós, para cada um de nós nesta manhã, e o que é que o autor bíblico, o narrador, Moisés, o escritor, qual era o propósito divino, o propósito humano, de lições, o que é que o Senhor quer que aprendamos a partir desse texto? Sim, Deus está cumprindo as suas promessas e seus decretos. O Senhor está cumprindo as suas promessas, mesmo em meio às fraquezas humanas. É o que temos acompanhado desde o relato de Isaac, da bênção com relação à situação entre Esaú e Jacó.
O Senhor está cumprindo os seus planos, as fraquezas dos seus eleitos também, do próprio Jacó, especialmente dos seus eleitos. Deus, todas essas coisas estão dentro do decreto, do plano, e o Senhor faz com que tudo isso seja coordenado para cumprir os seus propósitos. E há uma ênfase em toda essa seção e trecho que é em meio à traição e o engano dos homens. Jacó está entre os eventos anteriores em que ele enganou o seu irmão e o seu próprio pai, e nós veremos ele será enganado por Labão mais na frente. E em todas estas coisas o Senhor está cumprindo o seu plano, e o próprio Jacó irá entender isso e se submeterá a isso. E isso aponta também, e à luz do Evangelho nós podemos ver isso acontecendo, por exemplo, na crucificação do nosso Senhor, que foi vendido e traído, vendido por 30 moedas de prata. Então todos esses eventos da história estão debaixo da providência, da soberania do Senhor. Todas essas coisas estão nas mãos de Deus e o Senhor está cumprindo as suas promessas em meio a estas circunstâncias. Ou seja, em meio à fuga de Jacó, fugindo de Esaú por causa dos seus pecados, agora ele é recebido por um tio que veremos será um aproveitador, né? Irá lhe enganar também. E em meio a isso, a promessa que já afirmamos que o Senhor deu desde o capítulo anterior está sendo cumprida. A tua descendência será como o pó da terra. Deus diz para Jacó: você terá uma descendência numerosa. Em meio às tramas humanas, coisas cotidianas do dia a dia, Deus está presente. Todos esses acontecimentos, irmãos, estão dentro da história da redenção. Eles levam a Cristo. E quando Cristo vem, a rejeição, Cristo é rejeitado pelo seu próprio povo, traído por Judas, injustiçado por Pilatos, todas aquelas maquinações contra o Senhor, tudo isso o Senhor, Deus, usou para cumprir os seus propósitos, as suas promessas. E por isso, meu irmão, eu te digo, seja fortalecido na fé, ao olhar para as Escrituras, ao olhar para o Evangelho, ao ler a palavra de Deus, ao ouvir a pregação, ao estar diante destes relatos. Nós não podemos, senão, ter a nossa fé fortalecida. Seja fortalecido no Senhor, porque, do contrário, é ser levado à incredulidade. E nós temos circunstâncias difíceis nos nossos dias, crises, guerras, os nossos próprios pecados, circunstâncias particulares. Então não seja incrédulo quanto à providência de Deus, o seu governo, de todos os eventos, inclusive aqui no nosso texto, eventos ligados à vida doméstica, coisas, não apenas coisas grandes, coisas simples. Aqui a questão da provisão do Senhor com relação ao matrimônio. Então saiba, a tua vida está sendo conduzida por Deus em sua soberania. Deus está cumprindo os seus planos na história e na vida de cada um dos seus servos. E da nossa parte, da sua parte, você deve reagir como? Não com incredulidade. Não com incredulidade. O Senhor espera de nós fé, gratidão, contentamento, porque, de fato, tudo vem das suas mãos. E é isso, essa lição Jacó está aprendendo. Jacó está passando por essa escola. Ele está cumprindo uma agenda de Deus. Será enganado mais à frente, veremos. Será dada a mais velha primeiro, e não aquela pela qual ele trabalhou 7 anos, Raquel. Ele irá casar primeiro com Lia. Foi enganado pelo seu sogro, mas isso era a vontade de Deus. Por trás do enganador Labão estava a mão do Deus soberano. E cabia a Jacó submeter e obedecer, como cabe a cada um de nós, cabe a você como crente, saber que por trás das circunstâncias desse mundo
há a mão de Deus conduzindo todas as coisas. Também vemos, irmãos, em segundo lugar, e podemos aprender, e você deve aplicar isso à sua vida. Faço uma pergunta então. Você, então, diante dessa providência, está confiando em sua própria força para vencer as dificuldades? Ou está confiando no Senhor? Então, confie nele, confie no Senhor. E em toda essa providência nós vemos misericórdia de Deus, em meio ao nosso pecado, ao pecado humano, o Senhor está cumprindo os seus propósitos. Mas o propósito maior por meio desse relato, o propósito maior por meio dessa história é o cumprimento da promessa de trazer uma descendência a Israel, como o pó da terra. E o descendente, que é Cristo. O propósito desse texto, o propósito das Escrituras é esse. Mais na frente, irmãos, Israel, aqui surgirá as 12 tribos, os 12 patriarcas, filhos de Jacó, que é Israel. Aqui surge Israel como um povo. Mais na frente, Israel descerá ao Egito com 70 pessoas. E depois Israel se tornará uma nação, milhares de pessoas. Quando o Senhor chama Israel do Egito, eram milhares de pessoas. Então a promessa de Deus está se cumprindo. Tanto o descendente que viria por meio de Jacó, como uma descendência numerosa. Então nós vemos que tudo isto aqui se cumpre perfeitamente em Cristo, que é o descendente. E além da descendência física e natural, isso aqui também se cumpre na descendência espiritual. Esses descendentes como o pó da terra incluem especialmente essa descendência espiritual, ou seja, os eleitos de todas as épocas, os nascidos de Deus. Então isso se cumpre hoje também na pregação do Evangelho, quando o Senhor diz: fazei discípulos de todas as nações. Quando pregamos o Evangelho, quando pecadores se arrependem e vêm a Cristo, arrependidos pela obra do Espírito, crendo em Cristo por meio da palavra, são feitos filhos de Deus, nascem de novo. E isto cumpre esta promessa da descendência numerosa, como o pó da terra. Então o Senhor cumpriu dentro da história de Jacó, dentro da história do relato bíblico, da história da igreja. O Senhor então está cumprindo a sua promessa para com Abraão, Isaque e Jacó, através de Cristo. Essa promessa é plenamente cumprida. A tua descendência será como o pó da terra. É claro que isso aqui no nosso texto iniciou por meio desses eventos aos nossos olhos muitas vezes simples, em que Deus concedeu uma esposa para Jacó. E por fim, sabemos, nada disso é por acaso ou aleatório. Tudo está perfeitamente sincronizado dentro do decreto do Senhor. E isso não é diferente hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E tudo isso se cumpre através de Cristo. Então, olhe para Cristo, vá a Ele, saiba que nele você terá toda a graça necessária e através dele que o Senhor cumpre todas as suas promessas para conosco. Que o Senhor então nos ajude, nos abençoe, que o Senhor cumpra os seus propósitos, como fará, sabemos, e que nos dê fé e confiança e saber que Ele irá agir governando todas as coisas para o cumprimento do seu propósito. Amém. Irmãos, nesse momento vamos nos colocar em pé para fazermos oração. Senhor, nós te adoramos na Tua presença, nesse momento diante do Senhor, da Tua palavra santa. Ó Deus, te adoramos pela Tua lei, a Tua revelação. Te adoramos, ó Deus, pelo Teu Evangelho, as boas novas, de que o Senhor tem um plano eterno, um pacto na eternidade, executado dentro do tempo, um pacto de salvar pecadores como nós, e também o Senhor revela
na Tua palavra essa soberania absoluta, o cumprimento dos Teus propósitos através de todos os eventos da história. O Senhor está cumprindo o Teu plano, especialmente o plano de redenção, de trazer filhos à glória. Isso se aplica a nós, ó Deus, e também nos dá esperança de que, assim como o Senhor nos dá aquilo que é maior, que é a salvação em Cristo, também o Senhor cuidará das coisas simples, ordinárias. O Senhor suprirá as necessidades do Teu povo. E não há circunstância em que estejamos que não esteja debaixo do Teu controle, circunstância familiar, não há necessidade que tenhamos que não sejam alvos do Teu cuidado, da Tua providência. E o Senhor nos chama a crer, a confiar nesta soberania, a ir ao Senhor, a ir a Cristo, Teu Filho, para termos supridas todas as nossas necessidades. Nos dá um coração grato, nos dá a Te adorar por essas verdades que o Senhor nos revela e também aplica ao nosso coração. Dá-nos a Tua bênção, venha o Teu reino sobre nós. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.